Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Agora sim, você a partir de agora acompanha nosso início aí de rodada de entrevistas com os candidatos ao governo, que está aqui comigo para começar a dar início é o governador João Azevedo. Governador, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde a você, Luiz, a todos que nos acompanham através do Rede Verdade. Bom, governador, uma pergunta que eu vou fazer para todos que passarem por aqui, que estão disputando o governo. Por que o paraibano, a paraibana, olhando para as suas propostas, olhando para a sua trajetória, deve votar em João Azevedo para o governo da Paraíba? Eu acho que a gente se credencia ou se acredita de alguma coisa fruto do trabalho. O que nós conseguimos fazer nesse estado, de janeiro de 2019 até agora, mesmo considerando uma pandemia no meio, foi uma evolução extraordinária em várias áreas. Seja na saúde, na educação, no cuidado com as pessoas, na geração de emprego e renda, na criação de um ambiente adequado de negócio para trazer e atrair empresas para cá. É uma gestão fiscal eficiente que tem recebido notas 10 do Tesouro Nacional. Inclusive, ontem recebemos mais uma informação de que o estado da Paraíba é nota A nessa gestão. É exatamente isso, é continuar cuidando das pessoas, mas com responsabilidade, com muita tranquilidade, para fazer com que esse estado possa passar para as pessoas, distribuir para as pessoas a riqueza que aqui é gerado. Essa é a nossa preocupação, é manter o foco principalmente no desenvolvimento regionalizado, fazer com que quem esteja numa cidade interior possa, a partir dessa cidade, através dos arranjos produtivos locais, ficar, permanecer e ter a sua vida desenvolvida lá, se assim for a sua opção. É isso que nós queremos e é isso que nós estamos preparando para, desse projeto de reeleição, continuar fazendo pela Paraíba. Temas específicos. Vou começar pelo piso nacional da enfermagem. Quando o senhor foi às redes sociais informar que tinha pedido à sua equipe para fazer estudos para garantir o pagamento desse piso independentemente, apesar da decisão do STF que mandou suspender para irem atrás de recursos para pagá-lo, muita gente ficou perguntando, traduza, o governador está dizendo que vai pagar mesmo que a lei sancionada não prospere, ou seja, mesmo que a justiça eventualmente derrube a lei que foi sancionada, o governador vai pagar aqui na Paraíba, é isso, governador? O piso da categoria existirá se houver uma lei que assim o estabeleça. Ponto final. Havendo a lei, nós estaremos cumprindo a legislação. Não havendo a lei sendo revogada ou suspensos os seus efeitos, nós continuaremos fazendo estudos para melhoria salarial, considerando que o piso não existirá legalmente. Essa é a posição do governo e nós temos reafirmado isso em todo canto. Essa busca por melhoria salarial nós temos feito com diversas categorias. Fizemos com professores, fizemos com toda a área de segurança, fizemos com diversos setores e segmentos dentro do estado. Então nós vamos sim continuar buscando a melhoria salarial caso não exista um piso legalmente estabelecido por lei, como é o caso da educação, por exemplo, que tem um piso e que nós cumprimos sem discussão nenhuma. Eu sempre digo que esse é um estado legalista e que cumprirá qualquer legislação. Não havendo esse piso legalmente, nós vamos buscar a melhoria salarial dentro das tabelas que hoje existem dentro do estado. De acordo com as informações preliminares que o senhor tem em relação a isso, de estudos inclusive, qual é a capacidade que o estado tem ou teria para bancar esse piso em sendo lei e garantir a melhoria em não sendo lei? Ou seja, teria alternativas para garantir esse recurso de pagamento. Governador, na sua visão, quais são as alternativas que estão em discussão no Congresso que seriam cabíveis para esse momento? Nós temos que entender que quando se trata de questão salarial, de política salarial, nós temos que pensar em todos os servidores do estado. Tanto é assim que nos 8 anos anteriores à nossa gestão, o único aumento geral que foi dado foi de 2%. Nós demos um aumento de 5% e um de 10% para todas as categorias. E assim vamos continuar procedendo sempre que os recursos do estado tiverem disponibilidade e forem possíveis. Melhoria salarial são conquistas que se tem a cada dia. E nessa prática de governo que nós temos, estamos sempre abertos a sentar com as categorias. Tanto é assim que
que fizemos o PCCR da educação, fizemos o PCCR da Polícia Penal, fizemos o PCCR da Polícia Civil e estamos trabalhando para a implantação de outros PCCR que governadores que passaram deixaram para trás e acumulou um volume muito grande de planos de cargo, carreira e remuneração. Nós estamos resgatando essas coisas que ficaram enterradas, que ficaram debaixo do tapete, como os problemas com relação com os servidores do IPEP, do antigo IPEP, como os procuradores gerais do Estado, como os agentes fiscais do Estado, como a própria segurança com relação à Bolsa Desempenho, que nós estamos acabando definitivamente, com os 20% incorporado e mais 20% agora em janeiro. Ou seja, trabalhando com a verdade acima de tudo, com os números abertos para todo mundo, até porque essas discussões eu comando pessoalmente. Eu não delego para nenhum secretário. Participo das reuniões dos secretários, mas sou eu que sento com cada categoria, com o sindicato, com a associação representativa de cada categoria. E é assim, esse diálogo tem levado a Paraíba a um caminho muito melhor, que é o caminho do diálogo, a harmonia entre poderes, inclusive, e isso tem feito uma diferença muito grande para Paraíba e um bem muito grande para Paraíba. Só para a gente pular esse assunto e eu tratar de outras áreas, no Congresso se debate, aliás, várias alternativas, o STF chamou essa discussão, no serviço público de atualização, uma das alternativas para que os estados e municípios garantam esse recurso, atualização da tabela do SUS de repasses. O senhor vê outra alternativa ou algo tem que ser feito para se garantir esse piso nacional em sendo lei? É evidente que quando o Supremo tomou essa decisão, é porque foi feita uma análise geral e que a grande maioria dos municípios, principalmente, não teria condições de cumprir. Os hospitais filantrópicos não teriam condições de cumprir. Então, nós temos que buscar um financiamento. E esse financiamento pode vir, sim, através da atualização do SUS. Para que se tenha uma ideia na Paraíba, o que nós recebemos do SUS para custeio hospitalar é em torno de 30 milhões de reais por mês. Entretanto, nós gastamos 130. Ou seja, mais de 100 milhões nós colocamos para manter os 34 hospitais funcionando, as 4 UPAs que são de competência do Estado. Além disso, transferimos mais de 50 milhões de reais para os municípios manter os seus próprios hospitais municipais. Então veja que o financiamento federal não é compatível com a realidade das despesas. E o aumento de despesa com a folha precisa, evidentemente, ter um tipo de compensação. Eu espero que a gente, através do diálogo, consiga encontrar uma equação que favoreça e que permita que não haja demissão, que os hospitais filantrópicos, que as prefeituras mantenham o seu quadro, como nós vamos manter o nosso quadro da enfermagem aqui no estado da Paraíba. Dadu, já que a gente está falando de folha de pessoal e de salário, quero tratar da segurança pública. Entidades que tratam e acompanham a questão da segurança no país apontaram que a Paraíba entrou em 2022 com um número de 8.990 policiais no efetivo da polícia aqui na Paraíba. Seus adversários apontam que isso é um número extremamente baixo e menor do que se contabilizavam há algumas décadas ou alguns anos aqui no governo. Minha pergunta objetiva, o senhor tem proposta para aumentar esse efetivo? E 2, se fala também do salário desses policiais. Um dos candidatos diz que, se eleito, vai pagar no primeiro mês aquilo que o senhor fatiou aí para pagar nos meses seguintes. Isso é possível financeiramente falando? Primeiro, é importante entender que o sistema de segurança pública, ele é um sistema. E como tal, faz parte Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Policial Penal. Se você somar os servidores, ultrapassam 13 mil servidores e não 8.900. Esse número que você apresentou aí é o número da PM, da Polícia Militar. Entretanto, a Polícia Civil é segurança. Corpo de Bombeiro é segurança. Polícia Penal é segurança, sem levar em consideração até o DETRAN, que também para a gente faz parte de segurança. Quando eu cheguei ao governo, eu chamei 1.118 concursados que tinham sido aprovados no concurso anterior. Nós estamos realizando concurso público para 1.400 servidores na Polícia Civil. E temos, sim, projetado para o próximo ano um concurso público para a Polícia Militar. Esse número, ele se tornará evidentemente compatível, até porque o estado da Paraíba está em 10ª posição dentro da relação número de habitantes com relação a pessoal da área de segurança. Então não é esse número que alguém disse que nós temos o menor contingente do Brasil, isso é mentira.
Nós não temos o menor salário do Brasil, isso é uma outra mentira. Um soldado aqui na Paraíba recebe R$ 4.286 de salário mínimo e ele recebe, se ele trabalhar hora extras, podendo chegar até R$ 8.000 se ele trabalhar final de semana. Então, os valores precisam ser verificados até fora do estado. Visitem, por favor, o Fórum Nacional de Segurança Pública. Lá você vai encontrar um dado que não é o próprio governo do estado que está dizendo, e sim uma entidade nacional. Esses números precisam ser devidamente checados para que a gente possa tocar e se desenvolver. Eu tenho tido com todas as categorias uma relação de muito respeito, de muita tranquilidade, no sentido de encontrar políticas públicas salariais, encontrar política salarial que beneficie a categoria. Tanto é assim que na segurança pública nós incorporamos essa bolsa, já 20% e mais 20% agora em janeiro. Quando alguém senta aqui que não tem um compromisso, nem a responsabilidade do governador, nem sem sequer acesso aos números da Receita e promete isso, é porque, na época, infelizmente, de eleições, às vezes as pessoas prometem coisas que sequer têm ideia do que representa. Entretanto, o Estado fez um cronograma, sim, e que já beneficia hoje quem está na reserva com 20%, a partir de janeiro com mais 20%, totalizando 40%. E se houver possibilidade de antecipação, o Estado fará, mas com responsabilidade. Eu sou governador e que tenho responsabilidade para com os 4.059.000 habitantes desse Estado. Não posso aqui prometer nem fazer coisas que põem em risco essa estabilidade que nós conseguimos com muito esforço, com muita dedicação. Tanto é assim que o Estado tem gerado emprego todos os meses de forma positiva, o Estado tem atraído empresas para cá. Tudo isso porque nós fazemos gestão de verdade, com responsabilidade. Mano, sem eu querer entrar no mérito da natureza ou da inspiração, mas o fato é que o Congresso e depois o presidente conseguiram aí baixar por força de votação, de projeto, a cobrança do ICMS nos estados sobre os combustíveis, entre outras fontes ali também de energia e de energia elétrica, telecomunicações, mas especificamente em relação a combustíveis. Essa é uma guerra que o senhor, como governador, se reeleito, vai continuar travando e vai travar, ou o senhor já tem essa guerra aí como superada, o caminho é outro, o senhor não vai mexer mais no percentual de ICMS, não quer fazer isso nem questionando o STF, nem por força de lei, nem num acordo com o eventual futuro novo presidente da República? Eu continuo defendendo que no Brasil nós temos imposto demais. Precisamos baixar a carga tributária. Entretanto, é preciso fazer uma reforma fiscal. O que nós vamos fazer é lutar para essa reforma tributária aconteça verdadeiramente no país. Porque, infelizmente, o governo atual, ele não quis fazer a reforma tributária necessária, que já estava aprovada, inclusive, por todos os estados, e sim uma reforma fatiada. Nós sabemos que esse efeito dessa atual legislação, ela traz redução, sim, de receita para os estados, sem nenhuma compensação. O que nós vamos continuar lutando é para que a gente tenha essa compensação, para não faltar dinheiro para a educação, para a saúde, para custeio do Estado, para políticas públicas, para o Fundo de Combate à Erradicação de Pobreza. Isso nós vamos continuar, mas não é com relação a percentual. Percentual até porque o Supremo Tribunal Federal já tinha dito que o percentual das telecomunicações e da energia já seria 18% a partir de 24%. Até porque o óleo diesel, que é quem impacta de fato no preço dos produtos, quando você faz a compra de um produto no supermercado, na Paraíba já é 18% e a nova lei diz que tem que ser 18%. Então, isso não terá impacto aqui. Nós vamos continuar, sim, lutando para que a gente tenha uma reforma tributária que possa criar fundos de compensação, que a Petrobras deixe de ganhar tanto dinheiro distribuindo para seus sócios os lucros e dividendos, que possa pegar parte desse recurso e dividir para o povo e não impactar no preço. E não manter um preço que nós sabemos que o preço está, nesse momento, sendo sustentado por uma série de decisões e que logo, depois das eleições, pode acontecer aumentos sucessivos. É isso que nós não precisamos. Precisamos de uma reforma tributária que dê segurança para os estados e também para o país. Reforma essa que estava pronta com a aprovação de todos os estados e que foi enterrada pelo Congresso Nacional. Por falar em reforma, governador, seus adversários também
destacam, primeiro, o que eles chamam de máquina pesada no estado da Paraíba, falam em 23 secretarias, 49 órgãos da administração indireta e também falam num processo difícil de burocratização para a retirada e abertura de empresas aqui no estado. O que o senhor tem a dizer sobre isso e quais são suas perspectivas de tornar o estado mais enxuto no seu custeio, mais leve, para poder sobrar margem para investimentos? O custeio do estado ele tem praticamente o mesmo valor de quando eu assumi, de 2019. Foi dessa forma que nós geramos saldo para implantar programas como o Opera Paraíba, que não é bancado pelo SUS, programas como o Tá na Mesa, que distribui 1.300.000 refeições por mês, que não é bancado com recurso federal nenhum. Programas de obras como 1,8 bilhão que nós estamos fazendo em estradas, que não é bancado com recurso federal. Recursos e obras como nós estamos fazendo de 2 grandes adutoras na Paraíba, de mais de 750 milhões de reais, que não é bancada com recurso federal. Ou seja, isso é o que se faz, gestão pública, fazer com que essa gestão ela seja eficiente e possa dar retorno ao Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que a capacidade que o Estado tem de investimento vai se manter efetivamente com a gestão eficiente que a gente faz. O custeio do Estado hoje, continuo dizendo, ele é praticamente o mesmo desde 2019, para que a gente possa manter esse nível de investimento. Essa questão da máquina que se discute é muito importante que a gente possa imaginar que a estrutura do próprio Estado cresce. São novos hospitais, são novas escolas, entregamos 17 novas escolas e estamos construindo mais 17. Então a estrutura cresce, não tem jeito, é assim que vai acontecer. Mas não temos problema nenhum em discutir e cortar, porque nós já estamos fazendo. Os nossos adversários dizem que precisam construir creche, nós estamos fazendo 213. Os nossos adversários dizem que precisa de um programa de segurança alimentar. Nós estamos fazendo o Tá na Mesa, o Prato Cheio, restaurantes populares. Ou seja, graças a Deus, os adversários estão copiando os nossos programas e dizendo que eles são eficientes. O senhor falou aí, mencionou algumas obras e mencionou também o programa Tá na Mesa e o Opera Paraíba. Como engenheiro, e são 2 programas aí do seu governo, como engenheiro, o senhor se coloca aí no olhar de dizer... falta uma grande obra dentro do seu governo do ponto de vista de concreto mesmo, de logística, inclusive, para o Estado? O senhor tem isso na agenda no eventual segundo governo? Não, nós temos que fazer primeiro, concluir o Centro de Convenções de Campina Grande, que está lá num ritmo muito forte. Fazer com que as 2 grandes adutoras do Cariri, que está em licitação, e a do Curimataú, que está em execução, seja concluída. Concluir a adutora que vai sair de Campina Grande para Esperança, Remígio, Arara, Solane e Bananeiras. Fazer com que esses investimentos que nós estamos fazendo de 1,8 bilhão de reais de estradas sejam concluídas as obras que estão já sendo tocadas. Já são mais de 400 obras inauguradas. Mas fora essa, temos aí quase 600 obras sendo tocadas hoje na Paraíba. Então, nós precisamos fazer com que essa infraestrutura ela seja concluída, porque o Estado estará mais preparado para receber mais investimentos. É assim que acontece. Não é à toa que o empresário chega na Paraíba e tem a confiança de investir 5 bilhões de reais em geração de energia, porque aqui tem um ambiente em que se respeita contratos, aqui tem um ambiente em que o governo não interfere e que as relações são completamente republicanas. Essa é uma questão que precisa ser colocada sempre. Só para não ficar com pergunta sem resposta, a questão da burocratização que é acusada aqui na Paraíba de ter dificuldades de abertura de emprego. E a Paraíba hoje abre uma empresa com 48 horas. A Paraíba hoje abre uma empresa com 48 horas, porque nós informatizamos todo o sistema. Hoje, na Junta Comercial, está conectado com a Secretaria da Fazenda, está conectado com a Secretaria da Agricultura, está conectado com a SUDEMA, que são órgãos licenciadores que cruzam as informações para poder fornecer. Então, 48 horas se fornece, e às vezes até menos do que isso. O que, às vezes, numa disputa política, a desinformação ou a má-fé faz com que um candidato chegue aqui e diga que se leva 60, 90 dias para abrir uma empresa, o que é, evidentemente, mentira. Basta você que abriu sua empresa com 48 horas, quando precisou de um documento extra, que às vezes o próprio interessado deixa de apresentar, 72 horas. Então essa é a realidade. Nós estamos desburocratizando, nós estamos reduzindo impostos, reduzimos o ICMS dos combustíveis, dos transportes
intermunicipais em 100%, por isso que o preço da passagem não subiu. Reduzimos para os transportes metropolitanos em 50% o ICMS. Reduzimos e zeramos toda a cadeia produtiva do queijo artesanal na Paraíba. Reduzimos de 18% para 12% o ICMS do gás natural para as indústrias. Vamos fazer, após as eleições, uma redução no gás veicular para que os veículos de aplicativo, taxistas e toda a população possa ser beneficiada, porque nós estamos baixando o lucro da PB Gás. O lucro, inclusive, eu já agradeço antecipadamente aqui a todos os empresários que fornecem gás, que toparam fazer uma redução dos seus lucros, e vamos baixar o ICMS de 18 para 12, para que a gente tenha uma queda no preço real do gás veicular e beneficie a população. E tudo isso só é possível porque nós temos capacidade de absorver essas reduções de receita que esse Estado tem, através de uma gestão eficiente e reconhecida pelo Tesouro Nacional. Seus adversários dizem que o senhor está taxando até o sol. E aí, uma plástica para falar sobre a cobrança em cima da energia solar, que, segundo o CONFAZ, o Conselho Fazendário, poderia o Estado ter ali, fazer a isenção. O senhor tem essa previsão? Na verdade, o CONFAZ criou uma norma dizendo que se faz necessária a cobrança do ICMS sobre a distribuição e não sobre a geração. Essa é a legislação. O CONFAZ é um Conselho Nacional de Fazendário vinculado ao Ministério da Economia do Governo Federal. Criou uma norma que os estados terão que cobrar a partir da taxação, da distribuição. Ou seja, se o cidadão tem geração na sua casa, ele é isento do ICMS. Da distribuição, daquele percentual, ou daquela parte que ele gera de excedente, que ele se credita futuramente, é cobrado o ICMS. Quem cobra é a Energisa, não é o governo do Estado. Quem determinou essa cobrança não foi o governo do Estado, foi o CONFAZ. E eu lancei, em algum debate desse por aí, um desafio para que alguém na Paraíba apresentasse um único decreto, uma única lei, durante todo o nosso mandato, que tivesse aumento de imposto. Até agora ninguém mostrou nenhum documento desse tipo. Vereador, o presidente Jair Bolsonaro tem o discurso de que os governadores, sobretudo os governadores do Nordeste, quebraram empresas, quebraram a economia pelo tal fique em casa durante a pandemia. É, na verdade, um discurso que também encontra eco em candidatos e adversários seus que estão disputando o governo da Paraíba. O senhor se arrepende e se coloca nessa imagem do governador que, em função do fique em casa, quebrou empresas aqui no estado? De forma alguma. Naquela época, porque nós hoje temos a capacidade de esquecer um pouquinho o que foi 2020, naquela época em que sequer a medicina sabia como enfrentar a pandemia. Naquela época em que pessoas vinham a óbito sem que a gente tivesse condições efetivamente de dar uma resposta através da medicina. Um único caminho era efetivamente reduzir a mobilidade humana, considerando que a transmissão era de pessoa a pessoa. Isso é uma obviedade. O Brasil pagou um preço de quase 700 mil mortes, 700 mil mortes, exatamente por esse discurso negacionismo de que deveria ter liberado a mobilidade humana. O Nordeste fez diferente. O Nordeste fez. Por isso que nós temos um dos menores índices de mortalidade do Nordeste. Nós demos a resposta que a doença precisava, o enfrentamento, para que a gente pudesse fazer o achatamento da curva e preparar o sistema. Na Paraíba ninguém ficou fora de leito de UTI porque não tinha. Na Paraíba ninguém ficou fora de leito de enfermaria porque não tinha. Ao contrário, nós abrimos 2 hospitais. O Hospital de Clínica de Campina Grande deu um exemplo para o país com 3 mil altas da Covid. Essa foi a verdadeira enfrentamento que nós fizemos da Covid. E aí, quando alguns adversários, ou alguns até aliados, chegavam e diziam: governador, não toma essa medida não, porque essa medida o senhor pode perder voto. E eu sempre disse e repito, eu não queria perder uma vida de um paraibano e de uma paraibana. Voto, eu não estou preocupado com isso, principalmente no meio de uma pandemia. Agora, para ser governador é preciso ter coragem. Para ser governador é preciso tomar as decisões que precisam ser tomadas a cada momento para enfrentar os problemas. Alguns, com certeza, não teriam coragem jamais de tomar as medidas que eu tomei. Agora, eu sei do reflexo. Tanto é assim que os resultados estão hoje postos. Paraíba teve uma das melhores vacinações do Brasil. Isso tudo foi fruto de muito trabalho de uma equipe toda que fez a gestão da saúde naquele momento. Então, eu não me arrependo absolutamente de cada uma das ações, até porque eu sei que cada ação que eu tomei salvou vida.
cada ação que eu tomei deixou menos um órfão na Paraíba, que nós tivemos que abrigar com um programa específico para proteger os órfãos, porque foram muitos que perderam os pai e mãe. Era isso que eu não queria que acontecesse na Paraíba. E, infelizmente, no Brasil, morreu 700 mil pessoas, que poderia ter sido muito menor o número, se as medidas, sim, de proteção e de redução de mobilidade humana tivesse sido colocado em prática em todo o Brasil. Tá aí, governador João Azevedo, candidato do PSB à reeleição, queria agradecer sua presença aqui no Rede Verdade. O senhor tem aí mais um tempinho para dar seu recado final aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Luiz, ao Sistema Arapuã, e dizer que estamos aqui nessa luta de um projeto de reeleição com a nossa chapa, eu, Lucas Ribeiro, vice-prefeito atualmente de Campina Grande, extremamente capaz, que vai nos ajudar a governar esse estado a partir de janeiro de 2023. E da nossa senadora Poliana, que hoje numa pesquisa mostrou que vai ser verdadeiramente a senadora de João e a senadora da Paraíba. E eu fico muito feliz que a Paraíba esteja entendendo o recado. Não se pode entrar nesse momento em aventuras. Pessoas que não tiveram ou nunca tiveram a experiência sequer de fazer gestão de absolutamente nada, se colocam numa condição e apresentando soluções mirabolantes. Não, eu tenho responsabilidade. Eu apresento propostas de verdade, propostas que possam ser factíveis. E eu espero que a população possa fazer essa leitura. Então, para vocês todos que estão nos assistindo, no dia 2/40. Obrigado. Tá aí. E a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que amanhã a gente tá continuidade aí com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba, eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Até amanhã, se Deus quiser. Pessoal, a nossa campanha está crescendo.